Quem trouxe a palavra de Deus, pode abrir lá no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 5. Da Bíblia Ave Maria, a página é 1387. João, capítulo 4, versículo 5. Amém, povo de Deus? Amém. A passagem é meio comprida, então eu vou ler. Vocês que têm a palavra acompanhem através dela, e quem não tem, ouça com bastante atenção. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheces o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Palavra de salvação. Glória ao Senhor. Bastante gente já conhece essa passagem, né? Bem conhecida. E ela tem alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus estava indo ao meio-dia caminhar debaixo de um sol quente. Quem é que faz isso, né? Acho que é meio loucura, né? A gente sabe que se cansa e Jesus iria ficar todo torrado, mas ele tinha um propósito para essa missão. Estava sozinho, por isso que ele fez isso, e foi até o poço de Jacó. A palavra diz que os discípulos
discípulos haviam ido comprar mantimentos. Então Jesus estava só e estava bem à vontade para conversar com aquela que ele sabia que iria buscar água naquele poço, naquele horário do meio-dia, e ela tinha uma razão, um motivo, porque era um horário em que as pessoas não tinham o costume de ir até o poço buscar água, porque era o momento em que o sol estava mais forte. E aquela mulher não era muito bem vista pela sociedade, então ela aproveitava aquele momento em que o poço estava vazio, não tinha muita gente, para ir pegar água. E quando ela chega lá, ela se depara com um judeu. E esse judeu, o que faz? Pede água para ela. E ela diz: como podes tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou uma samaritana? Não sabes que os samaritanos e os judeus não se dão, não se conversam, não tem intimidade, não tem amizade? E Jesus diz: dai-me desta água. Ela diz: como que eu vou te dar água? Como que tu queres pegar água desse poço se não tens nem uma jarra, não tens nada aqui? E ele disse: se tu soubesses da água que eu tenho para te dar, é uma água bem diferente desta água aí que tu pegas no poço, porque dessa água que tu pegas no poço tu tomas, mas daqui um pouquinho tu voltas a ter sede. E a água que eu tenho para te dar é água viva. Quem bebe desta água jamais terá sede novamente, pelo contrário, esta água vai te fazer jorrar mais água eternamente. E ela não entende nada, ela diz: tu está ficando louco, coisa parecida. E ele então dá uma prova para ela de que ele é um homem de Deus, e que está falando em nome de Deus, e diz: onde está o teu marido? Vai chamá-lo. É como prova de um homem de Deus que sabia de todas as coisas. E ela diz: olha, eu não tenho marido. E ele diz: certamente falasses bem, porque tiveste 5 e o que agora tens já não é teu. E dessa forma então reconhece nele um homem de Deus e diz: tu és um profeta, tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte de Jesus, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais quem não conheceis, nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus então começa a explicar para ela que os judeus adoravam aquele na qual eles conheciam que era o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Os samaritanos e outros povos adoravam os seus deuses. Os hebreus sabiam qual era o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E Jesus vem dizer: olha, vai haver um momento em que as pessoas não mais adorarão naquele monte, nem neste monte, mas todos adorarão o verdadeiro Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro. De que forma? Sob a ação do Espírito de Deus, porque aquele que tem desta água viva, e esta água viva que Jesus fala, é o Espírito Santo de Deus, que Ele promete um dia ser derramado sobre o coração de todos. Fará você, eu, todos nós experimentarmos verdadeiramente a presença de Deus. E esse experimentar de Deus nos torna naturalmente adoradores do Senhor. Vamos para o lado científico. O que é uma água viva para você? A água viva é uma água, aquela água corrente, né? A água parada não presta, não é verdade? A água que tem bons nutrientes, ela é aquela água que está sempre correndo, né? Você vê num rio de águas correntes, as árvores que são plantadas nas beiradas, elas estão sempre bem verdes, estão grandes, estão sempre sedosas. E se você vê um lugar